capítulo 2, versículo 13. Jesus purifica o templo. Glória a Deus. Esperar vocês acharem. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Amém, queridos? Todos acharam? Por que há necessidade de uma purificação? Porque, na verdade, a lei do Antigo Testamento, ela é boa. Mas, na verdade, ela não consegue remover pecado. A lei do Antigo Testamento, ela varria o pecado embaixo do tapete. Ela é boa, mas ela não conseguia remover o pecado. A lei era apenas para mostrar para o homem em espelho quem ele era. Então todas as vezes que o homem lia a lei, Deus revelava para o homem quem ele era. Incapaz de se perdoar a si mesmo, incapaz de buscar qualquer salvação sem a ajuda de Deus, incapaz de buscar qualquer coisa espiritual sem que de fato ele viesse a se entregar totalmente a Deus. Então no Antigo Testamento o pecado era varrido embaixo do tapete. Ela não tinha condição de remover, de lavar, de limpar. Ela não tinha condição de purificar. Mas era apenas rito atrás de rito. Era apenas algo que o povo ali tinha que fazer, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, para que o povo conseguisse ter o perdão de Deus através de rito. Quando veio Jesus, Jesus vem e quebra isso. Mas pastor, então quer dizer que a gente não vai ler mais o Antigo Testamento? Lógico que não. O Antigo Testamento, a lei é o aio. O que é o aio? Sabe aquele trilho que a carroça deixa assim depois da porteira? Quando você vai em sítio, não tem um trilho assim que vai cortando o pasto assim? Aquilo chama aio. A lei é um aio para o homem. Não matarás, os homens sabem que não pode matar. Não roubará, não trará falso testemunho. São 10 lá. E outros mandamentos e ordenanças que Deus trouxe para o homem. Então a lei, ela ficou obsoleta. Porque começou a matar tanto gado, tanta ovelha, tanta pomba, tanto animal, que Deus chegou uma hora e falou assim, ó, para com tudo isso, porque eu não aguento mais o cheiro de bode, eu não aguento mais o cheiro de ovelha, eu não aguento mais cheiro de bois na minha presença. Então, sabedor de tudo isso, Deus falou assim, eu preciso preparar algo. Eu preciso preparar algo que venha purificar, venha lavar, venha queimar e tenha autoridade de perdoar pecado. Então Deus, com a sua infinita misericórdia, envia Jesus. Eu creio que Jesus assentado no trono, Deus Pai, Deus Filho ali, e Jesus falando, Pai, chegou a hora de tu me enviar, porque o homem não consegue mais seguir a lei, o homem quebra toda hora, e há muita gente se perdendo, e eu amo estas vidas, eu amo o ser humano, e Deus então envia Jesus Cristo. A atitude de Jesus Cristo, depois que ele cresce, foi de buscar o reino de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Mas antes que o Espírito Santo descesse sobre ele, ele começou a revelar o reino de uma forma nova, de uma forma diferente. Ele começou a ministrar arrependimento, ele começou a ministrar mudança. E toda vez que o arrependimento chega no coração do homem hoje, no tempo da graça, porque lá em João capítulo 16, ele diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você que está me ouvindo, não é o pastor que vai te converter, não é o pastor que vai te convencer, mas é o Espírito Santo através da palavra, porque a palavra é o Espírito é a palavra. É Ele que vai trazer esse entendimento para você, e trazendo esse entendimento para você, você vai olhar para dentro de você e vai falar, eu preciso desse Jesus, eu preciso ser perdoado, eu preciso que Ele venha lavar os meus pecados. Porque então até que Jesus estava trazendo o reino, Ele estava trazendo arrependimento. A Bíblia diz que João batizava o arrependimento. Jesus, no batismo dele hoje, nas águas por imersão, ele traz o arrependimento, a morte da velha natureza e a ressurreição de uma nova criatura. Por isso é muito necessário que você tenha esse entendimento. A palavra de Deus é boa, o Antigo Testamento é bom, ele é agradável, mas ele não remove pecado, ele só vai mostrar em espelho quem você é. O Novo Testamento ele traz arrependimento, ele traz a morte, mortificando a velha natureza, não o velho homem, porque o velho homem nunca vai morrer. Se você bobear, ele flui através de você novamente.
mas ele traz também uma nova criatura para mim e para você. O Novo Testamento ele diz assim: quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você está deixando de ser criatura de Deus e passando a ser filho de Deus. O Novo Testamento, além dele trazer de criatura para filho, ele chama você de templo. Do que? Templo de imundície? Não. Templo de animais? Não. Ele chama você templo do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Além de você passar a ser filho de Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele lavando os teus pecados, você passa a ser selado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo passa então a trabalhar de uma forma intensiva, que é a purificação. Por isso que nós vamos pregar isso. E essa forma intensiva do Espírito Santo é para batizar você no Espírito e você ser cheio da presença de Deus. No Novo Testamento é a coletividade, não apenas. No Antigo Testamento o Espírito vinha sobre um rei, sobre um profeta, sobre um sacerdote, sobre um juiz. No Novo Testamento ele flui coletivamente pela igreja e individualmente através de mim e de você, porque passamos a ser templos do Espírito Santo. No Antigo Testamento era o poder de Deus que operava, não eram os dons. No Novo Testamento são 9 dons entregues para mim e para você: palavra de inspiração, palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, operação de maravilhas e fé, variedades de língua, interpretação de língua e profecia. São esses 9 dons que são capacitados pelo Espírito Santo no Novo Testamento através de Jesus. Tudo isso nós temos pela palavra de Deus. Só que quando nós não usamos isso de uma maneira correta e errônea, Jesus ele vem para me purificar. Por isso foi necessário em Atos capítulo 2, que todo mundo sabe, Jesus falou: não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês venhais ser revestidos de poder. E diz em Atos capítulo 2 que estavam todos, depois do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio um som como um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar. E eles foram cheios do Espírito Santo, e línguas repartidas de fogo desceu em cada um. Significa, é necessário obedecer a palavra de Deus, ter Jesus como Senhor e Salvador, ser selado por Espírito Santo e ter o fogo do Espírito Santo, que é a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Isso é o Novo Testamento. E quando Jesus estava andando então, ele se deparou com uma cena lamentável. Ele vai então na Páscoa e sobe para Jerusalém. Subindo em Jerusalém, Jesus não era pego de surpresa. Eu creio que ele já sabia tudo que estavam fazendo lá dentro, por isso que ele foi até lá. Então ele fala: Jesus purifica o templo. Aí em negrito na minha Bíblia, na tua Bíblia deve estar assim também. Presta atenção, há 4 processos na vida do cristão. O primeiro processo: vós estáis limpo pela palavra. O sangue de Jesus me lava, me redime de todo pecado, ele me limpa. Segundo processo, o processo da purificação. Se você for numa mina de água, ela pode estar brotando, e você pegar um copo de água e levantar esse copo de água, você vai olhar, vai parecer esse copo aqui potável, água mineral. Mas se você pegar aquele copo que você colocou nessa mina de água, que parece essa água limpinha, e levar para fazer um exame em laboratório, você vai encontrar bactéria. Como é que eu então arranco essas bactérias da água? Colocando no fogo e fervendo a 100 graus. A purificação é feita pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra me limpa, a palavra limpa o meu pecado, a palavra vai limpando, vai me mostrando quem eu sou, e aí eu sou batizado com o Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vai me purificar. É a segunda. A terceira é a santificação. Deus fala através de Josué: santificai-vos, porque amanhã eu vou operar maravilha no meio de vocês. A santificação, que significa separação. Então eu sou limpo pela palavra, eu recebo o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo começa a me convencer para me separar na presença de Deus. Limpo, purificado, santificado. E a última fase é a consagração. A consagração é só Deus que consagra.
O homem apresenta, o homem ora a Deus, mas a consagração é Deus quem faz, é Ele que consagra. Nós apresentamos, nós separamos, mas a consagração para o chamado, para a tua vida, para a tua família, é Deus que faz. Por isso que você é consagrada, consagrado, os teus filhos são consagrados ao Senhor, porque é dele. São essas 4 transformações que o Antigo Testamento traz: os enchimentos, os dons, a coletividade, a unidade e o perdão dos pecados. É por isso que nós temos que ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então ele diz aqui, versículo 13: estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Presta atenção, a Páscoa significa em hebraico passagem, significa que Deus livrou aquele povo da passagem do anjo da morte, significa também a passagem do Egito para a terra de Canaã. No Novo Testamento significa a passagem da morte de Jesus para mim e para você, para cristãos, para a ressurreição da vida. Significa então que se eu e você recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós saímos da morte, não vamos contemplar a morte, para ver o Senhor da glória, contemplar a vida. Por isso que João 10:10 diz: ei, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu tirei vocês dessa passagem e coloquei nessa, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Páscoa é passagem. Escute o que eu vou dizer para você. Deus a cada dia quer nos fazer melhor, quer nos fazer crescer, quer tirar da dor para a cura, da tristeza para a alegria, do vazio para o enchimento. Ele quer fazer, essa é a passagem de Deus. Por uma vida ruim, torpe, torta, cheia de pecado, cheia de vício, para uma vida cheia de perdão, para uma vida de graça, como a pastora Josiane falou. Graça, 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 graça é algo que eu e você não merecíamos. Nós somos salvos por Jesus, mas não pelos nossos méritos, pelo sangue e pela graça. Porque se eu for chegar, ou você quiser chegar no céu pelos nossos méritos, porque eu prego bonitinho, porque eu venho com uma roupa lindinha, eu venho com o cabelo penteadinho, afinal eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, ninguém chega no céu. Você vai chegar no céu porque você tem Jesus como Senhor e Salvador, e porque você está na graça. É a graça e o sangue, e Jesus como Salvador que vai me levar, vai te levar, vai levar a igreja para o céu. Por isso que não é pela tua força. E os judeus aqui então, no tempo da Páscoa, em Jerusalém, estavam fazendo tudo pela força do homem, pela força do braço. Eu tenho um recado de Deus para a igreja nessa noite. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero mudar esse tempo que você está enfrentando de dor, esse tempo de solidão, esse tempo de choro, esse tempo de medo. Eu quero entregar a Páscoa para você. Eu quero fazer você passar para outro lado. Tempo de alegria, tempo de comunhão, tempo de unidade, tempo de felicidade. Agora, para que o tempo de união, tempo de felicidade, tempo de alegria venha, há coisas na nossa vida com as o raio de Deus canta. E ele teve que fazer isso para que o tempo chegasse. E olha o que ele diz aqui então: estando todos na Páscoa. E nessa Páscoa era 3 festas na mesma semana, ó. Era a festa da Páscoa, a festa da semana e a festa do tabernáculo. A festa da semana era as primícias. Significa então, ó, Jesus quer me passar para um lado melhor, mas eu tenho que entregar o melhor para Ele. Dar o primeiro fruto, entregar o melhor da minha oração, entregar o melhor da minha pregação, entregar o melhor da minha adoração, entregar o melhor da minha santificação, entregar o melhor da minha separação. E a festa do tabernáculo, então Deus vem tabernacular com o homem. Então Jesus me muda, eu entrego o melhor para Jesus, então Ele passa a tabernacular comigo. O princípio do Evangelho: eu entrego, eu recebo e eu reparto. Princípio do Evangelho: eu entrego o melhor para Deus, eu recebo de Deus e eu reparto. Se eu não entregar de melhor para Deus, eu não tenho como receber o melhor. Então eu não tenho como edificar e eu não tenho como entregar nada para ninguém.
Agora, eu entrego o melhor, eu recebo, porque Deus não dá lixo, não dá porcaria, o melhor, e eu reparto. Isso é o princípio do Evangelho. Por isso que Deus trouxe Jesus o melhor que Ele tinha. Esse é o princípio. E diz então a palavra: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também cambistas. O que está escrito aí? Assentados. Escute o que eu vou te dizer. Podia ter cambistas lá? Jesus não ficou bravo? Depois no versículo embaixo ele derruba tudo. Não ficou bravo? Mas podia ter cambistas lá? Na verdade podia, mas não podia estar sendo feito do jeito que eles estavam fazendo. O cambista podia ficar em redor do templo, fora do templo. Mas os sacerdotes estavam fazendo o quê? Negociata dentro do templo. Deixa eu dizer algo para você: nós não negociamos nada dentro do templo. Presta atenção, a única coisa que nós temos que ter dentro do templo é adoração, vinda com Deus, santidade, uma vida reta na presença de Deus, e que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. E por que precisava cambista? Porque tinha troca de moeda. Tinha gente que vinha adorar a Deus da Síria, do Líbano, do Egito, e vinha com moedas de lá. E Deus não aceitava essas moedas. Então, os sacerdotes, então eles tinham que trocar as moedas para a moeda local, para eles comprarem o bezerro, para eles comprarem a ovelha, para oferecer sacrifício a Deus. Então, podia ter cambista, podia ter troca de moedas, mas fora do templo, em redor do templo, dentro do templo não. Sabe o que eu aprendo aí? Não negocia. Deus não negocia a tua vida com ninguém, e não tenta fazer negociata com Deus, porque Ele não faz. Ou você é filho de Deus, santificado e lavado pelo sangue do Cordeiro, ou você não é. Ou você é santo, ou você não é. Ou você é separado, ou você não é. E o que os sacerdotes estavam fazendo então? Pegava o camarada, punha o camarada dentro do templo, fazia a troca. O sacerdote com moeda no bolso, no saquitel, que também não podia tocar na moeda para fazer o sacrifício, e eles faziam a troca ali, coisa que era proibida. E aí ele diz então aqui: tendo feito um azorraio, ou azorregue, depende da tradução, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. E o que está escrito aí na sua Bíblia? E virou o quê? A mesa. Ei, por isso que Jesus vem e fala: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque o que acontecia? Eles estavam numa adoração misturada. Eles misturavam dinheiro com sacrifício dentro do templo. Havia uma confusão espiritual. Eu estou aqui da parte de Deus para falar ao teu coração nessa noite. Toda a confusão espiritual que você enfrentou, conheceu, passou, o Senhor Jesus está quebrando isso na tua vida hoje. Não vai ter confusão espiritual. Toda palavra que veio para te enlaçar, trazer dificuldade, trazer medos, confusões espirituais, deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo está mandando dizer, está ministrando na minha vida. Ele está quebrando essa dúvida do teu pensamento e do teu coração. Não haverá mais misturas espirituais, não haverá adoração misturada, mas haverá uma ministração genuína, cheio da santidade, cheio do poder, uma adoração em espírito e verdade que Deus te entrega agora em nome de Jesus. Então ele estava dizendo, havia uma mistura, e nós estamos vendo em muitos lugares mistura dentro da igreja, mistura em todos os lugares. Deixa eu dizer, Paulo fala, eu quando fui ter com vocês, eu ministrei um evangelho de poder e autoridade, e não havia mistura nele. Ou nós vamos viver a genuinidade da palavra, a origem dela, ou nós vamos misturar tudo e entrar confusão. Então Jesus estava dizendo, vocês deixaram entrar confusão, agora eu venho para resolver o problema. Toda a confusão que foi embutida na tua vida,
desde a religião lá para trás, não importa qual. Eu tenho um recado para mim primeiro e para você. Deus não se lembra mais disso, e Deus não quer que você fique, tenha memória disso. Deus quer que vocês venham ser cheios do Espírito Santo, e não carregue religião passada do papai e da mamãe, da titia e do titio, ou de algum amigo que te apresentou, porque hoje Deus está passando a onda dele aqui, aonde tirando, arrancando tudo isso da tua vida e te dando uma nova experiência com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Tem coisas que nós carregamos que impedem o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Havia coisa embutida dentro desse templo que impedia a adoração a Deus. Eu creio que Deus falou assim para Jesus, eu creio, não está na Bíblia, tá? Filho, vai lá porque eu não posso ouvir mais as orações deles, eu não posso mais receber o sacrifício deles. Vai lá, que ainda que eles estejam fazendo errado, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o serviço, eu amo eles, mas precisa acertar a situação. Escute o que eu vou te dizer. Deus quer que você venha acertar a tua situação, porque aquilo que você pode fazer, Ele não vai fazer, mas aquilo que você não consegue fazer, Ele já está fazendo em nome de Jesus. É só isso que Jesus e Deus queria daqueles sacerdotes. Ei, faz a coisa certa, faz a coisa direita, e vocês vão ser recebidos. Adore certo, ensine o povo certo, busque a orientação, saiba ler, interpretar e passar aquilo que eu tenho para o meu povo. Deixa eu trazer um recado de Deus para vocês. Nos últimos dias haverá uma misturança de palavra, haverá uma misturança de manifestação, demônios se manifestando dentro da igreja, e pastores e lideranças dando glória a Deus, irmãos e irmãos dando glória a Deus. Haverá uma mistura de palavra, haverá uma mistura de graça, aonde Deus não vai receber, aonde Deus não vai estar e nunca vai se manifestar. Mas haverá também as igrejas separadas por Ele, o qual é pregado a certeza do Evangelho, a palavra genuína, aonde há poder, libertação, cura, autoridade e salvação, no nome de Jesus. Vai haver uma separação. Está chegando esse tempo. Vai haver uma separação. Está chegando, não é que Deus vai separar, Ele vai deixar de se manifestar naqueles lugares e vai intensificar a unção dEle nos lugares que pregam a palavra, que oram e têm o Espírito de Deus. E é isso que nós temos que buscar. Escute, expulsou todos do templo, porque havia uma misturança, uma mistura espiritual, e derrubou tudo pelo chão, todo o comércio de dinheiro. Ei, meus irmãos, escuta o que eu vou dizer. A politicagem vai cair, isso vai acabar. O homem até pode continuar com a politicagem, não é que Deus vai fulminar, não é que Deus vai matar, mas não haverá manifestação do Espírito Santo. Deus não é político, Ele tem um governo único, e o governo único dele é soberano, porque Ele é Deus dos céus e da terra, em nome de Jesus. Eles estavam numa negociata. Jesus então fala, viu, o que é isso que vocês estão fazendo? Uma mistura de adoração, uma mistureira de dinheiro. Agora eu venho e viro a mesa. Ei, escuta, você pode ir numa casa, tá com os talheres limpos, prato limpo, copo limpo, toalha acabar de comprar porque recebeu você como visita, mas se você virar a mesa, embaixo tem teia de aranha. É verdade ou não é? Você pode manter, porque a gente só lembra de passar pano em cima da mesa, né? Quem passa pano embaixo da mesa aqui? Levanta a mão. Uma, 2, 3, 4, 5, glória a Deus. Ei, nós não fazemos quase isso, fazemos? Passa aquele alquinho em cima da mesa, nossa, que mesa cheirosinha, mas embaixo.
Jesus está dizendo aqui: ei, eu vou mostrar para vocês o que de fato vocês são. Vocês são bonitos por fora, vocês são bonitos em tudo isso que vocês estão fazendo com pessoas que vêm de fora, mas olha na verdade como que vocês estão sujos por baixo. Por isso que Jesus fala do copo também, viu? Vocês ficam pegando o copo limpo por fora, mas está sujo por dentro. Sabe o que na verdade Jesus está trazendo para mim e para você? Chegou o tempo agora de não ser mais aquele que se mascara, que não ser mais aquele que fala a paz do Senhor quando na verdade tem guerra. Chegou o tempo da gente falar: o que nós somos na superfície de cima da mesa, nós somos na superfície de baixo. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês venham ser dos dois lados iguais, porque a verdadeira transformação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a mesa é muito bonita, mas agora eu vou virar ela para mostrar quem vocês são. E ele vira a mesa, mas tudo para trazer conserto, porque Jesus tinha algo muito maior para fazer. Tudo isso era um processo para onde Jesus queria chegar, e nós vamos ver onde ele queria chegar. Vira para a pessoa e fala assim: você não conhece teu coração? O seu coração é extremamente corrupto, e enganoso. Amém? Agora, para que eu venha conhecer o meu coração, algumas coisas têm que acontecer. Porque se não acontecer no exterior, o homem interior não se move, não se mexe. Então Jesus começou a mexer onde mais doía neles: na riqueza, no sacrifício, nos objetos, para mudar o homem interior. Queria uma transformação no homem interior. Deixa eu dizer algo para vocês. Se vocês não sabem, vocês ficam sabendo agora. Toda atitude de Jesus na nossa vida não é para melhorar o exterior, é para curar o espírito. E para curar o espírito que é interior, ele tem que mexer no que nos norteia. Só assim então o homem começa a sentir que ele precisa mudar. Enquanto não tiver a mexida de Deus no exterior, o homem interior não se move, não se mexe. Mas quando ele começa a mexer, começa a virar a mesa, começa a trocar isso, daquilo, para aquilo, para aquilo lá, ele começa a mexer em nós. E nós só somos mexidos dessa maneira. E ele diz aqui então, versículo 16: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Presta atenção. Olha por que Jesus teve essa autoridade para colocar o dedo no nariz de um sacerdote e falar: você tira essas pombas daqui. Presta atenção. Quando uma pessoa normal chegava para um sacerdote e mandava tirar qualquer sacrifício, ela era condenada. Jesus vem e fala, e dá nome: tira essas pombas daqui. Quer dizer, era sentença de morte para ele. Mas por que ninguém relou em Jesus? Vou explicar por quê. Porque a oferta da pomba, quando uma criança, um menino nascia e a família era pobre, ele levava pombinha como sacrifício. A pomba era o significado de uma família pobre. A oferta da flor de farinha era o significado de uma família miserável. Quando Jesus foi apresentado aos 8 dias, quando ele nasceu, José e Maria não levou a da pomba, levou a flor de farinha, porque era uma família miserável. E eles conheciam de onde Jesus tinha vindo, eles sabiam do nascimento, porque eles mesmos olharam para Jesus com essa idade. Então Jesus, ele tinha autoridade para falar: olha, tira essa pomba daqui, porque Jesus era mais pobre e miserável do que aquilo ali. E eles conheciam isso. Por isso que Jesus chega na presença dos fariseus e diz: quem de vocês me convence de pecado? Todo mundo ficou quieto, ninguém abriu a boca. Então ele tinha autoridade de apontar e falar pelo nome. Essa é uma lição para mim e para você, meu irmão.
Viu, deixa eu dizer, Jesus não está preocupado com a tua condição financeira, Jesus não está preocupado com o que você ganha ou deixa de ganhar. Diz a palavra que quando Jesus entrou para ser batizado por João Batista, veio a pomba, não veio? Símbolo do Espírito Santo, e o sacrifício da pomba era a família pobre. Sabe o que está dizendo? Eu não estou olhando a tua limitação, eu não estou olhando o que você tem, eu estou olhando para você, porque eu tenho uma vida em abundância para te entregar. Eu estou olhando para você para te curar, eu estou olhando para você para trabalhar em você. Eu estou olhando para você para te entregar uma vida eterna. Ei, xarábia, cantaraba, súria. A flor de farinha era a família miserável. Foi o que José e Maria levou. E Maria. Então ele tinha autoridade. Escute o que eu vou dizer, eu só posso exercer autoridade se eu estiver embaixo de autoridade. Se eu não estiver embaixo de autoridade, eu não posso exercer autoridade nenhuma. Eu só vou exercer autoridade se eu estiver embaixo da autoridade de Deus. Porque se eu estiver embaixo da autoridade de Deus, eu estou obedecendo a Deus, então eu tenho autoridade. O homem só pode exercer alguma autoridade se estiver embaixo de alguma autoridade séria, capaz, separada por Deus. E olha o que ele diz aqui então: eu vou apontar e não vou ser condenado, tira essas coisas daqui. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. Quando Jesus fez isso, sabe o que aconteceu? Caíram as escamas dos olhos. Ei, todo o trabalhar de Jesus na minha vida pelo Espírito Santo é para arrancar as escamas dos teus olhos. Ei, acho que você está entendendo o que eu estou pregando. As escamas dos teus olhos vão cair. O diabo não vai mais colocar escamas nos teus olhos espirituais. Você tem que comprar o colírio do Espírito Santo, como está escrito em Apocalipse. Sugiro que vocês comprem o colírio. Ei, carabia, andaga, canta. Sabe por que isso? Não é uma palavra dura, não é uma palavra de condenação. É Jesus dizendo para essa igreja nessa noite, que eu e você, o diabo não vai mais vos enganar. Eu não vou permitir, mas deixe que as escamas espirituais dos teus olhos caiam, 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 em nome de Jesus. Tem que deixar derrubar. Até então Jesus apontar e falar da pomba, os discípulos estavam escamados. Então depois disso, opa, lembrei, as escamas caíram, as escamas espirituais. O diabo ele não quer te afrontar só. O diabo ele não está só preocupado com aquilo que Deus vai te entregar. A maior sutileza do diabo é o silêncio e as escamas nos olhos espirituais. Porque ele sabe, se ele colocar isso em mim, acaba a autoridade, acaba a vontade, acaba a sede de buscar e fome. Então caiu as escamas. Versículo 18, perguntaram-lhe, pois os judeus, que sinais nos mostra para fazer tais coisas? Ei, Nicodemos estava lá, capítulo 3, que sinais? Qual o sinal? Aqui ele não está falando dos milagres, os sinais de milagre que Jesus iria fazer, ou da revelação do reino que ele estava trazendo. Esse sinal era a autoridade dele chegar lá dentro, colocar o dedo no nariz da coisa errada e mandar arrancar. Deixa eu falar algo para você que é cheio da unção do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Deus está mandando dizer, estou entregando autoridade para você, colocar o dedo no nariz daquilo que está te trazendo a vergonha, repreender com autoridade, e ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. Coragem, intrepidez. O sacerdote então olha para ele e os outros tudo olhando. Ei, com que sinais você está fazendo isso? Espancando, batendo, chutando, arrancando. Sabe por quê? Porque tinha um grupo que queria fazer o que Jesus estava fazendo e não tinha coragem. Deixa eu dizer algo para você, igreja, e você vai se posicionar nessa noite. Timóteo estava ali querendo tirar a mão do evangelho. Timóteo estava querendo deixar de ser discípulo de Paulo. E Paulo então envia uma carta e fala assim: ei, filho Timóteo, não negue o dom que você recebeu pela imposição de mãos, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, 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 amor e equilíbrio.
Havia um grupo que queria continuar no misticismo, na bagunça espiritual, na vergonha da palavra, do ensinamento, e havia um grupo que queria virar as gaiolas, queria pôr tudo aquilo para fora, mas não tinha coragem. Deus está te dando coragem nessa noite em nome de Jesus, para você tomar as decisões que precisam ser tomadas. E muitas vezes nos falta essa coragem para tomar um rumo, uma mudança na nossa vida. Então vem aqui com sinal. Quem mandou você aqui fazer tudo isso? Chutar, pôr para fora? Era Deus? Jesus, filho de Deus? E olha o que ele vem respondendo. XIX. Jesus lhe respondeu: destrui esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ei, Jesus ele estava na porta do templo, e o templo era feito de pedra. O templo era a respiração do povo judeu. O templo era a religião do povo judeu. O templo era o coração do povo judeu. O templo era o coração da fé, da vida e da religião do povo judeu. Mas o templo era de pedra. Jesus estava dizendo: ei, eu vou arrancar o coração de pedra que o diabo colocou em vocês, o qual vocês não têm discernimento para discernir da mão esquerda e da direita, e vou colocar um coração de carne. Jesus está dizendo: destrói esse templo, o corpo dele, e em 3 dias eu ressuscitarei, e todos aqueles que me receberem serão salvos. O coração de pedra vai ser arrancado, e eu vou dar um coração de carne, diz o Senhor. Mudança, mudança. Jesus olhou o templo e falou: o coração de Jerusalém é o templo de pedra, a adoração está na pedra, é o templo de pedra, a respiração é o templo de pedra, a fé, a religião e a vida de vocês estão colocados no coração, nesse templo de pedra. Mas eu vou mudar tudo isso, eu vou arrancar isso e vou dar um coração novo, um coração de carne para vocês. Nicodemos estava assim, ó, porque ele e um grupo tinha sede e fome de ouvir isso. Talvez você foi buscar em muitos lugares com sede e fome, e não mataram a tua sede, mas sem medo de errar na autoridade do Espírito Santo, Ele está matando a tua sede nessa noite. Ele está falando comigo e com você. Você tinha um coração enganado, você tinha um coração mentiroso, você tinha um coração de pedra, mas eu estou colocando um coração de verdade, de revelação e de salvação na tua vida, e de poder, diz o Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Acharam aí? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judeu. Nicodemos significa conquistador do povo. Nicodemos tinha uma autoridade tão maior que todo o povo que tinha dúvida da palavra, tinha qualquer problema para resolver, procurava Nicodemos. E a procura de uma pessoa do povo para um sacerdote não podia ser feita à noite, tinha que ser feita de dia. Porque se essa busca fosse feita à noite, escute bem o que eu vou dizer, havia dúvida: ou aquele sacerdote tinha alguma negociata com aquela pessoa que foi à noite, ou tinha um caso com aquela pessoa. Então não podia ser feita à noite. Toda dúvida que o povo tinha, procurava Nicodemos, conquistador do povo, sabedoria maior na Torá,
Mas eu acho tão tremendo que ele tinha uma sabedoria tão grande na Torá, mas cego espiritualmente. Jesus vem e quebra isso na vida dele. Escute, você só vai ter a verdadeira revelação se você tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você que está me ouvindo, não adianta buscar isso, não adianta buscar aquilo, não adianta buscar pedra no cristais, não. Você só vai ter a verdadeira revelação se você tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nicodemos então vê Jesus fazendo tudo isso. Nicodemos então vê Jesus tacando o dedo no sumo sacerdote. Nicodemos viu tudo isso e falou: opa, chegou um cara que eu estava esperando, eu e meu grupo, que de fato vai mudar tudo aquilo que está de errado na administração de um culto. Posso falar a verdade para vocês? Vocês foram chamados para fazer a diferença, para trazer a mudança onde você chegar, mudança de adoração na tua casa, em oração, aonde você entrar por uma porta, os demônios têm que sair correndo pela janela, e se você entrar por uma porta, os demônios têm que sair correndo por outra. Opa, chegou um cara aí que é o cara, André, é o cara. Esse cara teve autoridade para fazer o que eu queria fazer há muitos anos. Tem um recado de Deus para você. Há muitos anos você não ora em língua e tem vontade, já foi batizado. Chegou o tempo de você abrir a boca e você vai orar em línguas. Há tantos anos você quer pular na adoração, na presença de Deus. Então chegou o culto hoje, depois nós vamos adorar, e você pular no teu lugar e deixar isso sair de dentro de você. Oh, chegou o cara. Este de noite forteia com Jesus e lhe disse: irmão, o que eu falei? De noite não por dia. Sabe o que significa? Reconhecimento de autoridade. Vão reconhecer a autoridade na tua vida, e as pessoas vão te procurar, e a bênção do Senhor vai fluir através de você. Reconhecimento de autoridade. Segundo, abriu mão do protocolo para buscar aquilo que era verdadeiro. Deixa eu dizer, você que me assiste, você que está aqui, abra mão de protocolos para buscar o que é verdadeiro. Deus, para se manifestar, você não precisa pôr ele dentro de uma caixinha de sapato e dizer assim: olha, só se acontecer isso, então vai ser Deus. Não, Deus, ele quer dentro da palavra fluir através da tua vida, mas que você dê vazão para ele. Segunda coisa, autoridade, quebrando o protocolo e dizendo: chegou a mudança e eu quero. Vira para a pessoa e fala assim: você quer de fato a mudança de Deus na tua vida? Então dá um recado e fala: então chegou hoje. Aleluia, eu quero essa mudança. Quem quer? Eu quero que a igreja quer também. Reconheceu a autoridade, quebra de protocolo, e eu quero uma mudança. Há quantos anos, mulher, não tem mudança na tua vida? Há quantos anos, homem, não tem mudança na tua vida? Mas tem um recado de Deus, ela está aí, apalpa ela, abraça ela, porque a mudança chegou, em nome de Jesus. Que coisa linda. Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu não fizeres. Se Deus não estiver com ele, significa, não é milagre e nem foi palavra, ação, expulsar, jogar fora, mudança. É isso que ele está falando. Eu vi o que o Senhor fez na presença, Rabi, de todos aqueles sacerdotes. Mas presta atenção, ele não estava olhando Jesus como filho de Deus, ele estava olhando Jesus como um grande profeta. Pergunto para a igreja, como que nós olhamos para Jesus? Ele não estava olhando Jesus como filho de Deus, ele estava olhando para Jesus como um profeta que veio para resolver uma situação. Jesus não vem para resolver uma situação, Jesus vem para trazer mudança, porque onde entra a mudança, a situação é mudada. E ele diz aqui então, versículo 3: a isso respondeu Jesus: em verdade
Em verdade te digo, quando falo em verdade é acima da tua capacidade, acima da tua capacidade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Nicodemos. Não é pela Torá, Nicodemos, não é pela letra, Nicodemos, não é pela força do braço, Nicodemos é para todo aquele que me recebe como Senhor e Salvador e tem o poder do Espírito. É isso que ele estava dizendo para Nicodemos. Você conhece a Torá, você sabe, uma letra mata, mas o Espírito vai vivificar. Nicodemos, não é pelo teu conhecimento, não é pela letra, mas é todo aquele que vai me receber, então vai ter o reino, a salvação, e vai ter o poder do Espírito Santo. Sabe por quê, Nicodemos? Porque você é terreno. E agora eu estou trazendo algo espiritual para você, Nicodemos. Então diz aqui, acima de tudo, acima da tua capacidade, se alguém não nascer de novo, pelo poder, me recebendo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode ele voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos agora ironizou Jesus. Eles tinham isso daí, por eles serem conhecedor da Torá. Agora ele tira um sarro, tira uma pitada, dá um peteleco de leve em Jesus para testar ele. Como todos testaram Jesus dessa maneira, como Satanás testou Jesus também dessa maneira. Então ele dá uma pitada de sal, ironiza, dizendo assim: você está dizendo que eu tenho que nascer de novo? Mas eu já sou velho, adulto, mas como que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Ainda que ele tivesse que voltar no ventre da mãe dele, eu creio que Jesus tem poder para fazer isso, mas não era isso que Jesus estava falando. Olha a resposta de Jesus. Louvor pode estar subindo. Respondeu Jesus: acima da tua capacidade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia e tinha visto ele no batismo de João Batista. Então Jesus sabia que Nicodemos conhecia o batismo de arrependimento por imersão do João Batista. Mas ele disse: aquele que não nascer da água, mas ele acrescenta, põe aqui fazendo favor, aquele que não nascer da água do batismo e do Espírito. Marcos 16, ele diz assim: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, aquele que não for batizado será condenado. Quando Jesus fala da água, Nicodemos pega, mas quando Jesus fala do Espírito, ele não pega nada. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nicodemos, o batismo por imersão, apenas por descer nas águas, é um belo e bonito banho de rio, ou nós como fazemos aqui de piscina. A pessoa vai lavar só o corpo, mas agora água e Espírito. Mas vai haver pessoas, Elinho, que vão descer nas águas, vão entender o arrependimento, e quando sair das águas por imersão, vão ser cheios do Espírito Santo. Vou falar de novo, Nicodemos, você conhece só o batismo da pessoa que desce nas águas e molha o corpo, mas eu estou trazendo um que é muito mais poderoso que isso. Eles vão nascer nas águas, eles vão descer nas águas, e quando eles saírem das águas, eles vão ser cheios do Espírito Santo. Por isso que João, em Lucas 3,16, ele diz: na verdade, eu vos batizo com água, mas vem um aí que é muito mais poderoso que eu, o qual eu não posso desatar as sandálias. Esse vos batizará com Espírito e com fogo, com Espírito e com fogo. Ele está dizendo: não vão só tomar um banho, mas vão sair imergidos, batizados, cheios do Espírito Santo e de poder, diz o Senhor. E para encerrar,
O que é nascido da carne é carne. Nicodemos, o que é mental é mental. E o que é nascido do Espírito é Espírito, cheio do poder. Não te admires de eu te disser, importa nascer de novo. 8, para encerrar. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Nicodemos, você olha para a árvore, Nicodemos, vê o vento bater na árvore, a árvore faz barulho, a árvore balança, você sente o vento no braço, mas nem no natural você entende, você não compreende como é feito isso, você não entende, Nicodemos, nem vendo o vento natural batendo em árvore, mexendo em árvore, fazendo barulho, nem isso você consegue entender. Mas presta atenção, Nicodemos, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uns vão ver, não vão entender. Outros não vão ver, mas vão ser cheios do Espírito Santo, receberão revelação. Jesus disse para Tomé: Tomé, tu está crendo, Tomé, porque tu está vendo, mas vai acontecer que haverá aqueles que não estão vendo, não vão me ver, mas felizes serão eles, porque não me verão, mas vão crer. Jesus estava dizendo, não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você acha, não é a letra, mas é pela revelação do meu Espírito, pela minha palavra, e me recebendo como Senhor e Salvador, você receberá a vida em abundância, Nicodemos. Nicodemos se converte, Nicodemos se entrega, porque cai a ficha, e ele entra como Paulo disse, considerei tudo esterco, quando conheci a Cristo. Significa, sem poder de Deus, sem revelação da palavra, sem sinceridade, sem transparência, sem fé, sem crer, sem mudança de coração, sem mudança de atitude e sem verdade na boca, a igreja não chega a lugar nenhum. Mas uma igreja ataviada, cheia de fé, independente do que está passando, enfrentando, sendo sincera, cheio da unção, então essa igreja vai ver o vento bater nas árvores, você vai ouvir o barulho, mas assim serão todos aqueles que têm o meu Espírito. Significa, independente daquilo que você conhece ou deixa de conhecer, eles vão crer, eles vão me receber, vão ser cheios do meu Espírito, e eu vou colocar neles o meu coração de carne, diz o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Apague as luzes, se possível. Há alguém nessa noite, o momento é agora, não vou fazer depois. Tem alguém aqui que queira receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão. Pastor, eu quero, eu ouvi a palavra, eu quero ser que nem Nicodemos, eu quero essa conversão. Eu andei por tantos caminhos tortos, eu entrei em tantos lugares, mas eu quero receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguém aqui no nosso meio? Levanta a mão. Faz assim, eu quero só fazer uma oração.